Foi? Vamos lá. Bom, deixa eu lembrar algumas coisas. A gente está numa série de exposição bíblica da Carta de Romanos. E até nesse momento aqui, que a gente foi caminhando junto com o apóstolo Paulo, na escrita dele, nós chegamos ao momento em que Paulo ensina pra gente que Deus nos libertou da força do pecado, da morte, da ira de Deus. Agora a gente está bem com Deus, está bem na fita, está tudo resolvido. E aí, Paulo chega no ponto, que é o capítulo 8, de trazer pra gente o ápice dessa revelação toda. Lembre-se que a igreja, lá do primeiro século, a igreja de Roma, ela não lia a carta assim, trecho a trecho, igual a gente faz hoje. A gente faz isso por conta do mundo moderno, que o tempo tem que diminuir, e a gente precisa ler pouco a pouco. Mas eles liam a carta inteira do apóstolo Paulo, porque era literalmente uma carta, né? Era um comunicado para aquela igreja. E aí, quando a gente chega no capítulo 8, Paulo traz um paradoxo interessante. Porque você imagina aquela igreja ouvindo assim, vocês foram libertos do pecado. E eles pensam, mas eu continuo pecando. Vocês foram libertos da morte, mas eles morrem. Vocês foram libertos da ira de Deus. Bom, aí fica mais fácil resolver. Mas da morte do pecado, parece que apesar de Paulo dizer que a gente foi liberto dessa força, ela continua atuando na gente, né? Pois é, e aí Paulo vai trazer então um paradoxo da vida cristã. Antes de eu ir para o texto, pode deixar aí, a gente vai ler esse texto aí, mas eu fiquei pensando, como é que eu explico o paradoxo? Aí eu lembrei de uma história minha. Eu e meus amigos, era adolescente, resolvemos subir a Pedra da Gávea. Alguém já subiu a Pedra da Gávea aqui? 2 vezes. 2 vezes? Caramba, que vergonha que eu vou falar agora. Beleza, eu fui com os meus amigos. É um negócio horroroso de subir. Desculpa, Frida, é muito ruim. São 800 metros acima do nível do mar. É muito alto. E aí eu fui com aquele sofrimento terrível, vendo o cachorro passando correndo na minha frente. Eu, meu Deus, eu não aguento mais subir isso aqui. Até que eu cheguei na Carrasqueira, que é um lugar que tu tem que fazer uma escalada para ir para a cabeça do imperador, que é onde você tem a vista do Rio de Janeiro magnífica, né? Eu e mais 2 pessoas que a gente estava junto, eu falei assim, cara, eu não vou subir isso aqui não. Não tem condição, vou cair disso aqui, fiquei com medo e não subi lá na Carrasqueira. E por causa disso também eu não tive a recompensa magnífica de ver o Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Zona Sul, tudo aquilo assim. Infelizmente eu não pude ver. Isso porque eu não fui até o final da trilha, né? Porque o final da trilha é você subir a Carrasqueira e seguir lá em cima, né? Então eu perdi essa vista maravilhosa. Eu fui muito alto, mas eu perdi a parte mais importante. Eu diria que boa parte dos cristãos são como eu, assim. Vão até certo ponto da vida cristã, começam tendo aquela experiência magnífica com Deus, sentem que foram perdoados, sentem que a vida cristã agora faz sentido. No entanto, digamos assim, elas não sobem a carrasqueira. Elas não têm a visão do todo. Elas ficam, porque até onde você vai na carrasqueira, você vê um pouco da praia, vê que está alto, mas não tem aquela visão ampla, aberta, assim, maravilhosa, né? Pois é o que geralmente acontece na nossa vida quando a gente não chega nesse ponto de Paulo aqui do capítulo 8, onde ele vai trazer uma visão muito mais ampla do que a vida cristã, muito mais abrangente, porque é exatamente isso. Eu superei a lei, superei o pecado, superei as coisas que antes me aprisionavam, e Paulo vai mostrar o que a gente chama de paradoxo. Paradoxos são 2 verdades que não necessariamente se contradizem, mas elas são difíceis de conciliar, é um paradoxo. É diferente de contradição, é diferente de uma ambivalência, é diferente. O paradoxo são 2 verdades que são verdades, mas é difícil você juntar tudo na sua cabeça. Esse paradoxo é o que na teologia a gente chama de já e ainda não. Já e ainda não. Por que já e ainda não? Já fomos perdoados, mas continuamos pecando. Já fomos salvos, mas a salvação tem o ápice dela, que é a ressurreição. Então experimentamos sinais, mas não experimentamos tudo ainda. Pois bem, esse é um ponto importante porque isso causa muito conflito na cabeça do cristão.
Eu fui perdoado, mas por que tem coisas em mim que eu continuo fazendo mesmo não querendo? Por que tem pecados, erros, sei lá, seja como for que você quiser dizer, que eu continuo praticando, mas eu falo assim, mas eu não estou santificado, eu não fui perdoado, o Espírito Santo não habita em mim? Pois é o que a gente chama de paradoxo. O George Eldon Ladd, que é um teólogo importante, batista, né, já faleceu, do seminário Fuller, ele diz que no reino de Deus as coisas caminham assim. Nós vemos realidades presentes do reino, mas ainda não vemos a realidade completa do reino. Então, por exemplo, Jesus trouxe um reino de justiça e de paz. As pessoas que andavam com Jesus encontravam justiça e paz, mas o mundo inteiro estava em justiça e paz? Não. E aí o George Eldon Ladd, ele diz assim, no sentido de domínio dinâmico e redentor de Deus, que há de aparecer como um ato apocalíptico no final dos tempos, já chegou a história humana na pessoa e na missão de Jesus. Então aquilo que, digamos assim, no horizonte escatológico vai acontecer, nós vemos sinais presentes aqui. Que veio para derrotar o mal, livrar os seres humanos do poder do mal e conduzi-lo às bênçãos do reino de Deus. Assim, o reino de Deus chegou com Jesus, mas ele não veio sem deixar algo para trás. A consumação ainda jaz num futuro indeterminado. Então nós vemos sinais presentes, mas ele está dizendo algumas coisas nós só veremos adiante. Então o reinado de Jesus é sempre uma realidade presente, mas não totalmente presente. Isso causa desconforto no nosso coração, porque a gente pensa o seguinte, nós já estamos vivendo no reino de Deus? Nós vamos viver no reino de Deus? Pois é, o reino de Deus tem essa expectativa paradoxal. Está presente, mas não totalmente. Quando eu digo, eu sei que eu fui perdoado, o reino de Deus está presente. Quando eu digo, eu sei que eu fui liberto do poder do pecado e da morte, o reino de Deus está presente, mas eu vou morrer. Então ainda não. Então a gente caminha nessa tensão da história. A gente caminha nesse conflito, que é, eu tenho dentro de mim um desejo enorme de ver Deus realizando plenamente aquilo que ele prometeu realizar. Só que agora eu não vejo isso tudo acontecendo. E isso é o que faz com que alguns cristãos, por exemplo, desanimem da caminhada, que falam assim, caramba, eu tento, eu vivo, eu faço um monte de coisa e ainda assim eu não cheguei lá. Por outro lado, essa realidade deveria ser a força que nos mantém caminhando. Alguém já disse que a ideia da utopia, o topos, o não lugar, não é feito para que a gente chegue lá. A utopia é a realidade que faz a gente se manter caminhando o tempo todo. Então eu olho para o horizonte, imagina, eu vou pegar um barquinho a remo, vou para o horizonte. Aí quando eu chego no horizonte, ele amplia. E você continua. Na Terra plana a gente cai, mas não tem nada a ver isso aqui. Mas você vai indo. Você imagina que essa realidade é a realidade do cristão. Ele caminha, por isso que a ideia de o povo hebreu é o povo que caminha, mas ele caminha na esperança de um dia ver essa redenção completa de todas as coisas. Então, nesse sentido, nós estamos o tempo todo vivendo nesse mundo e apontando para essa realidade que nós chamamos de escatológica, o reino de Deus. Então, é um caminho de mão dupla. Como é que é um caminho de mão dupla? Se por um lado eu vivo na esperança de um dia viver esse estado de completude, por outro lado eu também sou responsável por sinalizar aquilo que um dia será. Então eu faço a pergunta, no reino de Deus, há escravidão? Não. Então eu tenho que terminar toda a lógica de escravidão aqui, porque o lugar para onde nós estamos indo não tem escravidão, não tem morte, não tem violência. Então o reino de Deus é esse paradoxo que cria uma tensão na minha vida agora presente, olhando para a realidade futura. Então o cristão, por definição, é aquele que vive construindo, trabalhando para ver sinais do reino que um dia será aqui e agora. Certo? Paradoxo é esse. E aí, para eu
fazer algumas aplicações aqui, Paulo traz dois paradoxos. Eu poderia trazer outros, mas eu escolhi só dois. Primeiro, ele diz que a criação ela está escravizada, mas ela está grávida de uma esperança futura. No texto que está aqui, Paulo diz assim: eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Perceba, agora mais tarde, esse paradoxo. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. A palavra fútil aqui, ela vem do mesmo verbo lá do hebraico que dizia vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O latim, né, os irmãos latinos, eles traduziram para o vanitas vanitatum, que é basicamente uma névoa de nada. Paulo está dizendo que a criação se tornou efêmera, perdeu a sua potência, na esperança de que com os filhos de Deus, isso é, aquelas pessoas que foram libertos do poder da morte e do pecado, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Paulo traz uma imagem aqui. Primeiro, você tem que ter na cabeça Gênesis 3. O mundo em estado de Shalom e por causa da rebelião humana o mundo se quebra. Gênesis 3. Agora, Paulo traz uma imagem que vai parecer estranho. Ele está dizendo, a criação está grávida. Ela geme com dores de parto. Ela está grávida de esperança. Ela está gemendo com dores de uma mulher que está pronta para ter a luz e ela sente contrações, sente dor disso. E Paulo está dizendo, e o que ela vai fazer nascer? Um mundo transformado. Então Paulo está dizendo que a criação, o planeta Terra, o leão marinho, o cachorro, o gato, as árvores, todo o cosmos, tudo que existe, está nesse processo de sentir as dores de um novo mundo. Assim como nós cristãos, também vivemos na expectativa de um novo céu, de uma nova terra, de um céu e terra renovado, transformado, a criação também passa por esse processo. Ela geme aguardando essa manifestação de libertação. Olha, a pior teologia, na minha concepção, é aquela teologia, doutrina, que vai desencarnando a gente, fazendo a gente acreditar que o corpo, a terra, o mundo não é importante, o importante é ir para o céu um dia viver nas nuvens. Como eu já falei aqui várias vezes, não é isso que a Bíblia pensa. O ser humano não foi criado para viver em outro lugar, senão no planeta Terra, no mundo que Deus dá e que Deus doa. Esse mundo, assim como nós aguardamos ressurreição, o planeta Terra como um todo, a criação como um todo aguarda a mesma coisa. E aí Paulo, então, ele leva a gente para o ápice dessa revelação, para cima dessa montanha, que faz a gente ver o evangelho todo. E Paulo está dizendo para a gente, o Deus que nos criou no jardim para cultivar e para cuidar dele, nos levará a novos céus e nova terra. Esse mundo, a lógica desse mundo, a decadência desse mundo, não é o final da história. Paulo está dizendo que Deus está agindo em nós, para que, como nova criação, possamos exercer de maneira responsável o cuidado com o planeta e com todas as coisas. Olha, os cristãos deveriam ser responsáveis e os pioneiros no cuidado com a terra, no cuidado com a criação, no cuidado com o planeta Terra, no cuidado com os outros, porque nós aguardamos, digamos assim, estamos engravidados por esse novo mundo, por essa nova realidade. O ainda não, ele está dentro de nós como uma esperança. Não esperança no sentido de esperar passivamente, mas como dizia o Rubem Alves, numa esperança ativa. Numa espera que nos move, não numa espera que faz a gente ficar sentado no sofá e dizer, vai chegar. Não, numa espera ativa. Espera passiva não serve para muita coisa. No entanto, será Deus e não nós o redentor da história. E isso nos coloca dentro dessa posição paradoxal. Nós esperamos sofrendo
ansiosos e pacientes por esse novo mundo. Porém, nós devemos ter uma atitude humilde de entender o seguinte, que não somos nós quem construímos de fato esse novo mundo. Como cristãos, nós podemos apontar para essa realidade, mas construir essa realidade nós não podemos. Eu lembro que quando eu estava na faculdade de teologia, um professor pediu para eu transcrever alguns textos para ganhar nota. Eu fiz isso muito feliz. E eu li um texto da década de 50, do Walter Rauschenbusch, que ele dizia o seguinte, que ele falava assim, nós estamos vendo o reino de Deus chegando no Brasil porque nós estamos construindo, e ele pensava na teologia da libertação, né? Como a igreja construindo o reino de Deus. Só que a igreja não pode construir o reino de Deus, ela pode sinalizar o reino. Construir o reino não, porque quem, segundo a Bíblia Sagrada, traz o reino para a história é o próprio Deus. É Ele quem inaugura novos céus e nova terra. Nós, como cristãos, apontamos. E isso nos faz ter uma atitude muito humilde. Quer dizer o seguinte, apesar de todo o meu trabalho, todo o meu esforço missionário, todo o meu esforço por justiça social, tudo que eu faço, ser uma coisa que aponta para o reino de Deus, eu tenho que conviver ainda nesse mundo com injustiça, violência, tragédia, mentira, discórdia, morte. E isso faz a gente ficar um pouco humilde, porque você vai entender que o trabalho do evangelho, e muitas das vezes, é você desfazer uma montanha com uma colher de sopa. É você tentar peneirar e recolher a água do oceano inteiro com uma garrafinha PET de 60 ml. É dureza isso. Mas é o paradoxo. Não dá para viver sem esse paradoxo. Paulo diz em Romanos 8, 23 a 25, e nós os que cremos também gememos. Perceba, tudo que está em Cristo está nesse processo de sentir essas dores. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Dureza, né? Mas essa é a vida do cristão. É uma esperança. E em segundo lugar, e eu vou terminar com ele, Paulo fala sobre o paradoxo da força do Espírito e a fraqueza humana. Atos 2 diz que o Espírito foi derramado e recebemos poder. E Paulo traz um outro ponto aqui. Não é um poder dominador. É um poder que convive com fraqueza. Ele diz assim, no verso 26 e 27, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Ninguém sabe orar. Ninguém sabe falar com Deus. Ninguém sabe, digamos assim, ser um cristão premium. Paulo coloca um ponto dizendo assim, olha, se não fosse o Espírito de Deus, as suas palavras seriam vazias. Se não fosse o Espírito de Deus, o que você diz, o que você pensa de Deus, seria oco. Essa é uma verdade que destrói algumas coisas muito importantes no nosso tempo. A ideia de que Deus aceita performance. Os cultos hoje estão lotados de performance. Como se adora. Eu lembro que, por volta de 2010, eu assistia uma igreja americana, por causa de 2 amigos que foram para lá. E eles tinham um jeito de cantar, um jeito de adorar. Eles tremiam o corpo. A música durava 1 hora e pouca.
Passaram alguns anos e eu vi essas expressões, a mesma expressão acontecendo no Brasil. E a ideia de música espiritual, o que é uma música que agrada a Deus, o que é um ambiente de adoração, ganhou força nas igrejas como se Deus recebesse performance, ambiente. Gente, olha, essa coisa de ambiente é legal assim. Poxa, um ar-condicionado, um lugar fechado para não tomar chuva, um lugar seguro para as crianças. Mas Deus não tem ambiente que seja melhor para a presença dele. Deus está em tudo e em todos, nós que existimos em Deus. Então, ambiente é performance, é entretenimento religioso. A gente também aprende que quando Paulo diz, olha, ninguém sabe como orar, de que a gente não sabe o que Deus quer ouvir. Essa ideia de que agora, depois de 10 anos como cristão, eu aprendi a falar o que Deus quer ouvir, não funciona. A ideia também que algumas pessoas carregavam antigamente, tem pessoas mais ungidas. Se tu for na casa do fulano de tal, ele orar por você, a coisa acontece. Paulo está dizendo, ninguém sabe como orar. Nem essa pessoa ungida que está na minha cabeça, que eu acho que ela é poderosa, cheia do Espírito Santo. Ninguém sabe como orar. A oração não é performance. Ou talvez no meio mais tradicional vai dizer assim, não, eu oro conforme a doutrina. Qual? Batista, metodista, presbiteriana, comunidade... Qual doutrina? Católica? Adventista? Luterana? Anglicana? Qual doutrina? Se Deus aceita a doutrina, a gente tem que definir qual que é. Porque o negócio está complicado. Não dá. Então, na realidade, Paulo está dizendo, a única coisa que Deus aceita é a nossa fraqueza. É a nossa fraqueza submissa, rendida a Deus, dizendo, Senhor, eu não sei nem como orar direito. Por isso que Jesus conta uma parábola, dizendo que tinha um camarada no meio da esquina, fazendo orações altas, com a cara de choro, de tristeza, e de repente apareceu um publicano pecador que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus pergunta, qual é a oração que Deus aceita? Jesus fala a oração do publicano pecador, porque ele sabe quem ele é. Então a consciência da nossa fraqueza é uma força. Quem se acha bom demais, ou quem se acha demais, nunca vai poder andar com Deus por meio da fé. Fé exige rendição. Fé exige dependência. Fé exige humildade. O paradoxo da nossa relação com Deus é que quanto mais onipotentes, vaidosos e performáticos a gente é, menos Deus poderá aperfeiçoar a nossa vida. Não dá. Essas coisas todas têm aparência de espiritualidade, mas isso é só performance. A vida com Deus, ela geralmente é muito simples, singela, calma, sem aquelas euforias todas. Bom, nesses minutinhos que me resta aqui, eu vou fazer um único apontamento. O fato da gente não viver plenamente no reino de Deus não nos isenta de vivermos um comprometimento radical com a esperança e com a melhora. Eu estou dizendo isso porque a gente pode cair também no pessimismo e falar assim, já que não vamos viver no reino de Deus, então pouco importa a realidade. Ou do outro lado, a gente pode dizer, bom, já que o reino de Deus está vindo, então eu vou antecipar esse negócio. De maneira onipotente, a pessoa acha que pode construir o reino de Deus. Não pode. O paradoxo, ele tem que nos ajudar a viver de maneira comprometida com Jesus, com esperança e desejo de melhora. Não é porque eu vou morrer que eu tenho que parar de escovar o dente. Entende um exemplo simples e bobo? Não é porque eu vou morrer que eu preciso parar de tomar banho, de me alimentar. Quem é tomado internamente por um cenário trágico, abandona a possibilidade de vida que ele tem. Agora, por outro lado, eu posso dizer o seguinte, o reino de Deus virá, então eu vou tentar viver o mais próximo possível dessa realidade.
de esperança, de vida, de amor, de fé, de fraternidade, de vida com Deus. É importante a gente lembrar que tem um personagem na Bíblia chamado Elias. E Elias teve um dia que ele cansou de tudo, falou: Deus, eu quero morrer, eu não quero mais nada. E aí, de repente, Deus aparece na caverna para Elias e uma coisa interessante acontece. Deus faz uma pergunta: Elias, por que você está na caverna? Por que você está aí dentro? E Elias fala: Senhor, só sobrou eu como profeta, eu fui o único desse mundo que vivia aquela arrogância, porque tem muita gente que tem uma arrogância travestida de autopenitência. A autopenitência é uma coisa arrogante. No fundo, é um sentimento profundamente narcísico em que eu preciso me autocomiserar achando que eu fiz muita coisa e não fez. Isso é arrogância. É inconsciente, é subjetivo, mas é uma arrogância muito onipotente, internamente narcísica, né? Elias está naquela história, Deus não dá nem atenção. Elias, olha só, tem vários profetas que não se renderam a Baal, volta para o seu trabalho. Eu imagino Elias, mas Senhor, tu tá vendo não que eu tô sofrendo aqui? Eu tô igual a criança, sabe? Quando faz aquele drama, tu fala: nossa, tá sofrendo muito, não tá nada. É profundamente narcísico aquela coisa. E aí, Deus fala: Elias, volta para tua missão. E Elias volta. E ele faz outras coisas que Deus havia dado para ele fazer. Então, o fato da gente viver num paradoxo não pode nos levar ao pessimismo, mas também não pode nos levar à onipotência. A gente tem que se manter no paradoxo, no equilíbrio entre a realidade presente, que a gente já experimenta como frutos de como tudo será um dia. Então, que Deus nos ajude a viver essa vida paradoxal, sem desanimar, mas também sem querer correr com tudo. Amém. Amém. Vamos orar e encerrar. Deus querido, obrigado por essa manhã, início de tarde, pelo nosso domingo. Que o Senhor enche o nosso coração de vida, nos ajude a viver nesse paradoxo, para que a nossa fé se mantenha, a nossa esperança se mantenha. E um dia, Senhor, a gente ter esse encontro contigo face a face, onde realmente tudo será novo, onde tudo será renovado. É o que eu oro. Amém. Amém. Amém.